O que foi que os judeus fizeram para serem tão perseguidos ao longo de tanto tempo? Essa pergunta eu escutei durante toda a minha infância e uma boa parte da minha adolescência e eu não sabia responder. Hoje, depois de muito pesquisar, depois de muito estudar, eu compreendi a razão do antissemitismo. E eu vou contar para você aqui, hoje, por que é que os judeus são tão perseguidos. Meu nome é Ronaldo Gonlewski, eu sou titular do canal Menorá. E eu vou contar para você hoje uma série de coisas que você provavelmente, se já ouviu falar, não deve ter dado muita atenção e certamente não conhece. Faça aqui a tua participação respondendo aos questionamentos que eu vou deixar. O que é que você acha que os judeus fizeram? Essa é a primeira. Daqui a pouco eu volto com mais perguntas. Outra coisa que eu quero te pedir, dê o teu clique com like aqui para que a gente possa manter o nosso canal. Compartilhe se você gostou com todos os teus amigos para fazer com que eles aproveitem. E com os teus inimigos para irritá-los. E mais do que isso, se você puder, faça aqui um posicionamento teu por escrito. Isso vai nos beneficiar bastante. Então, vamos lá. Há 2000 anos passados, no ano 133 da nossa era, cerca de 2000 anos, Bar Kokhba, um guerrilheiro judeu, expulsou os romanos da Judéia e da Samária, da terra de Israel, da terra do leite e do mel, da terra que foi prometida por Deus a Abraão. Bar Kokhba tinha um exército fortíssimo, os romanos provavelmente estavam meio adormecidos, achando que eram os reis da cocada preta, e entraram pelo cano. Bar Kokhba os expulsou do Oriente Médio, um guerrilheiro judeu. O tempo passou, 3 anos depois, envergonhado, o imperador Adriano mandou para Israel um exército super armado, com 10 vezes mais gente do que havia sido expulsa 3 anos antes. Esse exército dizimou os judeus, matou mais de 500 mil judeus, e é bom você lembrar que o Templo de Salomão, que foi reconstruído por Herodes, já tinha sido destruído no ano 70, ou seja, algo em torno de 63, 66 anos antes dessa última batalha. Os judeus que sobraram foram levados para a Europa, e aí começa o grande problema. Os judeus são acusados de terem matado Deus, Jesus, e as pessoas não têm a menor ideia de que Jesus era judeu, de que a mãe de Jesus era judia, o pai de Jesus era judeu, os irmãos de Jesus eram judeus, os discípulos de Jesus eram judeus, os apóstolos eram todos judeus. Jesus nunca quis criar religião alguma. Jesus cumpria fielmente os 10 mandamentos de Moisés e a religião hebraica, a religião judaica, a religião que foi sendo construída a partir de Abraão. O cristianismo tomou corpo no ano 326, através da força do imperador Constantino. É uma religião criada para atender às necessidades do Império Romano. Os adeptos de Jesus eram todos judeus no início. Os judeus, por Jesus, eles foram se desenvolvendo na Europa e muitas pessoas que não eram judias aderiram a essa nova religião que foi baseada nos apóstolos, em Pedro e Paulo, e logo em seguida, o que foi que aconteceu? O Império Romano adotou essa religião por questões estratégico-militares, nenhum outro motivo. E aí, para facilitar a indisposição contra os judeus, que eram as testemunhas de que Jesus nunca teve outra religião a não ser o judaísmo, começaram a perseguir os judeus. Portanto, a resposta à pergunta que sempre me fizeram, o que foi que os judeus haviam feito para serem
tão perseguidos, nunca fizeram nada. Muito pelo contrário. A única coisa que os judeus fizeram foi trabalhar e tentar se manter na sua própria religião, que é a religião de Moisés. São os 10 mandamentos e as 613 mitzvot, as 613 obrigações que cada judeu deve seguir. Então, o antissemitismo, a partir do momento em que uma pessoa que não é judia passa a acreditar que Deus morreu pela mão dos judeus, fica muito fácil de ser operado. Agora, é um absurdo, porque como é que alguém pode matar Deus? E se Deus foi assassinado pelos judeus, ele não existe mais, o que nós sabemos que é um absurdo. Então, na verdade, toda essa questão que envolve o antissemitismo, ela é kafkiana, ela não é verdadeira, ela é forjada, ela é falsificada. E, infelizmente, os judeus vêm pagando porque não se convertem, ou porque se convertem obrigados e continuam a manter a sua religião, como aconteceu em Portugal, ou eles são expulsos, como foram da Espanha, como foram de Portugal também, pelo rei Dom Manuel, e como foram, muitas vezes, em diversos outros países, na Inglaterra e em tantos outros locais pelo mundo afora. O que acontece, na verdade, é que os judeus nunca souberam reagir à altura a todo o antissemitismo, porque eles não tinham a condição militar, a condição física, a condição guerreira na Europa de poder reagir a essas questões. O Brasil é um país judaico. Se você quiser saber disso, pegue os sobrenomes de todas as pessoas que você conhece, inclusive o teu, se você não é judeu, procure no Google cristãos novos. Primeiro, saiba o que é um cristão novo. Em seguida, identifique a tua família como um ramo desses cristãos novos que chegou ao Brasil, expulso de Portugal ou fugido da Inquisição, fugido da perseguição, tendo necessariamente a forma de mudança religiosa. E com o tempo, as pessoas foram esquecendo do judaísmo das suas famílias, ainda que muitas das manias judaicas ainda são conservadas pelos brasileiros. Você sabia que dar 3 pancadinhas na madeira é um costume judaico? É. E você talvez repita esse costume sem saber. Aquela coisa de você apontar para a lua, que você não deve porque vai te crescer verruga na ponta do dedo, também é um costume judaico. Existem muitos costumes judaicos que são uma questão usada no dia a dia do brasileiro e ele não sabe. Os negros brasileiros também vieram, muitos deles da Nigéria, escravizados, e eram todos da tribo Ibo, IGBO. Quem são os Ibo? São os judeus nigerianos. Então, o Brasil é um país judaico, ainda que as pessoas não queiram. Então, você, se tiver interesse em saber sobre esse tema, procure, porque é fácil de achar. Existe uma bibliografia muito grande, principalmente os livros todos da professora Anita Novinsky. E eu quero aqui pedir mais uma vez a você, dê o teu like, compartilhe e deixe a tua opinião. Por que é que você acha que os judeus são vítimas de tanta mentira? Se você sabe, escreve pra gente. Muito obrigado pela atenção e eu volto mais tarde numa nova oportunidade.